Aqui, Pastor Aleluia, paz do Senhor. Eu gravei um vídeo onde eu disse que o coronavírus não era o princípio de dores, não era a volta de Jesus, não é sinal da volta de Jesus, não é o fim do mundo. E algumas pessoas me interpelaram, dizendo: como você sabe que não é a volta de Jesus? Como você sabe que isso não é a peste que está escrita nos evangelhos, principalmente no livro de Mateus? Como o Senhor fala isso? Nós estamos vivendo o fim, estamos vivendo o princípio de dores. E por que essas pessoas não acreditaram em mim? Por que essas pessoas não acreditam no que este profeta está falando? Não acreditam por causa dos falsos profetas. Os falsos profetas sempre existiram. Existiram no passado, existem hoje e vão existir no futuro, até a vinda de Jesus. Até o fim de tudo, os falsos existirão. Por que vocês continuam profetizando mentiras? Por que vocês que se dizem profetas fazem isso com esses irmãos inseguros, que não têm preparo bíblico, que não conhecem a palavra? E vocês fazem isso. Por que vocês fazem isso com estas pessoas? Vocês não cansam de profetizar mentiras. Vocês não cansam de enganar. Por que vocês continuam enganando as pessoas e dificultando o trabalho dos verdadeiros profetas? É por isso que essas pessoas estão aflitas, estão atribuladas. Algumas me falaram que estão com medo até de sair na rua, outras achando que qualquer hora agora o céu vai abrir, Jesus vai aparecer nas nuvens. Enfim, um caos, um problema psicológico. Há um conflito na igreja, há um conflito no mundo e há um conflito na igreja. Isso por causa de alguns profetas que insistem em dizer: Deus me disse, quando Deus não disse absolutamente nada. Deus falou comigo: preparem-se, é o princípio de dores, estou voltando. Eu afirmo categoricamente que esta profecia é mentirosa. Eu afirmo categoricamente, sem medo de errar, que esta profecia é mentirosa. O senhor está equivocado, profeta. A senhora está equivocada, profeta. Não, eu confirmo e digo novamente que não é princípio de dores, não é o fim do mundo, nem Jesus está voltando agora. E eu vou dizer porque alguém disse: explique-se. Então, ok, eu vou me explicar. No ano de 1333, nós tivemos a peste bubônica, ou a peste negra. Ela matou 50 milhões de pessoas na Terra. Uma transmissão que vinha pela pulga do rato. Isso no ano de 1333 a 351. No ano de 1817 a 1824, nós tivemos a cólera. A cólera matou centenas de milhares de pessoas, transmitido por meio da água, de alimentos contaminados. E os falsos profetas estavam lá nesta época e eles diziam: é a vinda do Senhor, é o princípio de dores. Nem era princípio de dores, nem Jesus voltou. Isso em 1817. Em 1850 a 1950, nós tivemos um século de praga da tuberculose na Terra. A tuberculose matou 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão foram mortas e os falsos profetas estavam lá dizendo: é o princípio de dores, Jesus está voltando, é o fim. Jesus não voltou e não era o princípio de dores. Nós tivemos uma quarta peste na Terra, de 1896 a 1980, a varíola. Ela matou 300 milhões de pessoas na Terra.
Era uma peste, lá estavam os profetas dizendo, é o fim do mundo, é o princípio de dores, Jesus vai voltar. Jesus não voltou, não era o fim do mundo, não era princípio de dores. Nós tivemos em 1918 a 1919 a gripe espanhola ou a vírus influenza, de 1918 a 1919, matou 20 milhões de pessoas. Lá estavam os profetas. É o princípio de dores, é o fim do mundo. Jesus está voltando. Jesus não voltou, não foi princípio de dores e não foi o fim do mundo. Nós tivemos o tifo de 1918 a 1922. Essa praga, esta peste matou 3 milhões de pessoas. Também pela pulga do rato era transmitido, uma coceira que dava nas pessoas. Jesus não voltou, não era princípio de dores, e os profetas estavam dizendo a mesma coisa. Nós tivemos a febre amarela em 1960 a 1962, ela matou 30 mil pessoas na terra. Começou pela África, América, e nós tivemos esse número de mortes. Ela também era transmitida por um mosquito, e ela, nesta época, estavam lá os mesmos outros profetas dizendo que era o fim, que Jesus estava voltando, que era o princípio de dores. Nós tivemos o sarampo, os senhores lembram do sarampo em 1963? Até 1963, a praga era mortal, matou 6 milhões de pessoas, na maioria crianças. O sarampo, e lá estavam os profetas dizendo, é o princípio de dores, Jesus está voltando, é o fim do mundo. Nem foi fim do mundo, nem foi princípio de dores, nem Jesus voltou. Nós tivemos a malária, lembra? Uma peste de 1980, 3 milhões de mortos na terra. Lá estavam os profetas dizendo de novo, é o fim do mundo, é o princípio de dores, Jesus vai voltar, e Jesus não voltou. 1980, a malária era transmitida pelo sangue da vítima que era picado por um mosquito, que picava e que levava para outro, e que assim propagava aquela peste, 3 milhões de mortos. E Jesus não voltou, e não era princípio de dores. Lembra da AIDS? 1981, 22 milhões de mortos, AIDS transmitida pelo sangue, pelo esperma, secreção vaginal, leite materno, matou 22 milhões de pessoas. Tem mais aqui a gripe suína, H1N1, 18 mil mortos, 2009, 2010. Os profetas sempre dizendo as mesmas coisas. E você me pergunta, como não é o fim do mundo? Explique-se. Eu estou explicando para os senhores. Agora estamos com coronavírus. Nós temos 3 mil infectados, cerca de 80 mortos. Foram 680 mil infectados no mundo, 127 mil já estão curados, 25 mil mortos no mundo, e estão dizendo a mesma coisa. É Jesus que está voltando, é o princípio de dores, e eu afirmo categoricamente, senhores, não é princípio de dores, Jesus não está voltando, e não é o fim do mundo. Ouçam este profeta. E você pergunta, por que não é? Porque a Bíblia diz, Mateus 24, no versículo de número 4, diz, e Jesus respondendo, disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra, e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome e pestes. Veja que está no plural, e terremotos em vários lugares. Você sabe por que você está equivocado? Porque você acha que uma peste isolada é o que está incluído aqui. Alguém disse, mas essa peste não está lá em Mateus? Não, esta peste do vírus e nem dessas outras que eu falei, não.
O que Jesus está dizendo aqui é que tudo isso vai ocorrer num tempo só. O princípio de dores ocorre todos esses fenômenos num tempo só. Haverá guerras em vários lugares e rumores, boatos ainda de outras guerras que estão sendo preparadas no mesmo tempo. Haverá fomes espalhadas na terra ao mesmo tempo. Haverá pestes, no plural, várias pestes ao mesmo tempo. O mundo vai viver em dores como a mulher que está no princípio de dor de parto. E a Bíblia fala em Apocalipse da mulher que ela tem dores. É isso que vai ocorrer na terra. O princípio de dores não é uma peste isolada. O princípio de dores não é uma guerra isolada. O coronavírus está até parando as guerras. O coronavírus está parando guerras. O princípio de dores, senhores, profetas, pastores, pregadores, é todos esses eventos num tempo só. Haverá, então, guerras e rumores de guerra, fomes em vários lugares, pestes, vários tipos de pestes em vários lugares ao mesmo tempo. Fomes, guerras, rumores de guerras, terremotos ao mesmo tempo em vários lugares. Isto é princípio de dores. O mundo vai começar a entrar em convulsão, em aflição. Ao mesmo tempo, os homens não terão controle da situação. Isto é princípio de dores, de forma que o que ocorre agora, uma peste isolada, não se trata de Mateus 24, não se trata da vinda do Cordeiro e não se trata do fim do mundo. Leia com atenção a palavra do Senhor, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reinos, e haverá fomes. Não é fome num lugar, fomes e pestes, várias pestes matando, se manifestando, e o poder de saúde não vai ter controle. Pestes, fomes e terremotos em vários lugares ao mesmo tempo. Em vários lugares. Aí ele diz no versículo 8 de Mateus 24, mas a estas coisas são o princípio das dores. Ponto. Isto são princípios das dores, e não uma peste, e não uma guerra, e não uma fome. Não, é todos esses eventos, todo esse estado caótico se formando no globo terra em um tempo só. De forma que daí vem as dores, vem as perseguições, daí vem a guerras contra a própria igreja. A igreja terá que se manter, porque haverá, aí sim nós vamos caminhar para o fim. Mas o princípio de dores é isso que eu estou dizendo para os senhores. Profetas, vasos que se dizem de Deus, acordem, despertem e leiam a palavra. Alguém disse assim, mas como você sabe que não é a volta de Jesus? Como você sabe? Eu sei. Eu vou dizer para os senhores, 2 Tessalonicenses 2, eu vou abrir a minha Bíblia, para que os senhores possam entender o que eu estou dizendo. Não basta a gente ficar ouvindo profetas equivocados e mentirosos. É isso que está acontecendo hoje na igreja do Senhor. Profetas mentirosos, aproveitando do momento e trazendo caos espiritual para alguns. Segunda carta de Paulo a Tessalonicenses, capítulo 2, ele diz assim, ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte
que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. É isso que a Bíblia diz. Eu não posso afirmar para os senhores que Jesus está voltando. Não, porque nada do que a Bíblia diz está acontecendo. Nós estamos vivendo apenas um momento, como já aconteceu em várias épocas. Ô homens de Deus, ô mulheres de Deus, ô senhores profetas de mentira, parem de profetizar mentira, parem de trazer o caos. Olhem para a palavra, igreja. Creia na palavra, igreja. Eu continuo dizendo, coronavírus é só mais um que vai passar. Como os falsos profetas também passarão. Porfiai por entrar na porta estreita.